No vídeo de hoje eu tô em Curitiba, a melhor cidade do Brasil. E já tava mais do que na hora de vocês assistirem um vídeo feito por uma curitibana. E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as atrações, tudo que tem pra fazer por aqui, o que só os curitibanos sabem, quanto custa viajar pra Curitiba, tudo que tem pra comer aqui e por que Curitiba é a cidade mais barata pra viajar do Brasil. E aí, vamos viajar comigo? Nada melhor para começar esse vídeo de Curitiba do que no cartão postal da cidade, que é o Jardim Botânico. E o Jardim Botânico, ele não é um parque, o Jardim Botânico ele é um jardim botânico, tanto que aqui é proibido você trazer animais, não pode andar de bicicleta, não pode andar de patins, então tem várias regras, não pode fazer piquenique, né? Então ele realmente é um ponto turístico, é um jardim botânico, ele serve para conservação da fauna, da flora que vive aqui. Ele não é um parque, existem vários parques em Curitiba, a gente vai conhecer vários deles nesse vídeo, mas o Jardim Botânico não é um desses. E a famosa estufa aqui do Jardim Botânico, que é o cartão postal, né, de Curitiba, ela é aberta para você poder entrar dentro. E aqui dentro você vai encontrar várias espécies da Mata Atlântica. E geralmente dá para subir aqui no segundo andar da estufa. Mas aparentemente eles tiraram aqui, ó, a escada para algum tipo de reforma e hoje não tá dando para subir. Mas saibam que dá para ir aqui no segundo andar. E uma dica que eu vou dar para mulheres, quando vocês vierem no Jardim Botânico, não venham de saia e não venham de vestido, porque como vocês viram, a parte de cima é aberto o piso. Então vai dar para ver tudo se vocês vierem de saia ou vestido. Então venham de calça, né, para evitar ali se essa parte já tiver sido reformada e vocês conseguirem subir ali no segundo andar aqui da estufa. E a simetria que você encontra aqui no jardim do Jardim Botânico foi inspirada nos jardins franceses. E a estufa do Jardim Botânico foi inspirada no Palácio de Vidro de Londres. E o Jardim Botânico ele foi fundado em outubro de 1991 pelo antigo prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. E Jaime Lerner ele foi um importante prefeito para Curitiba, porque ele foi muito importante nessa parte de paisagismo e urbanismo da cidade. E aqui bem atrás da estufa do Jardim Botânico fica a Galeria das Quatro Estações, que é um pedaço que você anda e você vai passando literalmente pelas 4 estações. Então primavera, verão, outono e inverno. E você encontra plantas características dessas 4 estações. Então aqui ó, a gente está bem atrás da cúpula do Jardim Botânico, ali da estufa. E aqui bem na entrada da Galeria das Quatro Estações tem o café do Senac, que é maravilhoso. E aqui eu pedi um moca e uma palha paranaense, que ela é uma releitura da palha italiana, que ela é feita com doce de leite, amendoim e bolacha. E esse café do Senac, ele é sensacional, então eles têm a unidade aqui no Jardim Botânico, eles têm no Paço da Liberdade, que a gente ainda vai visitar nesse vídeo também, e eles são um café escola do Senac. Então os alunos que fazem um curso, né, de gastronomia, de café ali no Senac, eles vêm aprender na prática nesses cafés escolas do Senac. Então é super legal e vale muito a pena vocês conhecerem, principalmente esse aqui do Jardim Botânico. E aqui todos os cafés
cafés, eles servem com a balinha de banana de Antonina, que é a bananina, que a gente mostrou para vocês a fábrica lá no vídeo do trem do Serra Verde. Então, se você ainda não assistiu o meu vídeo do trem, eu vou deixar linkado nesse vídeo e na descrição para você assistir. E aqui o Jardim Botânico tem muita coisa para você conhecer. O erro de muita gente é chegar aqui e ali na parte da estufa e ir embora, né? Gastar 10 minutos aqui no Jardim Botânico e ir embora. E não é só isso. Aqui para trás do Jardim Botânico tem outros caminhos, tem trilha de caminhada. Muita gente vem aqui fazer exercício, né? Além ali do caminho das 4 estações, aqui para trás tem o Jardim das Sensações, que é onde a gente está indo agora. Então explorem o Jardim Botânico, andem. Aqui para trás também tem um lugar com várias lojinhas que eu vou mostrar para vocês. Então assim, percam bastante tempo aqui, não fiquem só ali na estufa e vão embora. A doida da araucária ataca novamente nesse vídeo. Olha que coisa bonitinha que tem aqui. Uma muda de araucária. E junto com a muda de araucária tem várias coisinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês de perto. Então aqui tem a mudazinha da araucária. Tem os grãos de pólen. Aqui tem o estróbilo masculino. Tem um estróbilo feminino e para quem não sabe, a araucária para dar fruto, né, para dar o pinhãozinho, precisa ter uma araucária fêmea e uma araucária macho. Aí aqui tem a pinha madura, né, que é da onde vem o pinhão. Aqui tem os pinhões, que são as sementinhas que a gente come da araucária. Aqui tem as folhas de pinhão, então que é a partezinha ali que não deu fruto dentro. E aqui tem o nó de pinho. E se você assistiu o meu vídeo de Gramado, você viu que lá no Parque do Caracol a gente visitou o Mirante da Araucária, que tinha um lugarzinho parecido com esse, que mostrava todas essas partes da araucária também. Tinha o nó de pinho, tinha o pinhão, né? Tinha ali a folha do pinhão. E se você ainda não assistiu o meu vídeo de Gramado, depois que você terminar esse vídeo, vai assistir porque tá super legal e tem bastante informação também. Tá linkado nesse vídeo e tá na descrição. E aqui, ó, nessa parte chama Salão das Araucárias e tem várias lojinhas aqui, ó, de artesanato, presente, tem até plantinha para comprar. E apesar de eu morar em Curitiba, eu nunca entrei nesse salão, então vou conhecer com vocês nesse vídeo. Olha que legal essa necessaire do ônibus turismo. Gente, eu amei isso aqui. Muito curitibano. Olha que bonitinha a vela de capivara. Cara, muito bonitinha. Olha aqui o trem que vai para Morretes. Que coisa linda. Esse aqui é o trem que vai para Morretes da Serra Verde. E tem aqui, ó, vocês fazem o passeio e depois vocês compram o trem para levar de lembrança. Aqui tem vários ímãs, tem assim, ó, que não é imã, é para você deixar em pezinho. Tem imã de pinhão, olha que legal. Tem de araucária, tem de capivara, tem do Jardim Botânico. E cada um tá R$8. Aqui, ó, tem um monte de imã legal, cara, sensacional. E daqui do Jardim Botânico a gente está indo para o Mercado Municipal de Curitiba para vocês poderem conhecer por lá e a gente vai almoçar lá também. Então aqui pertinho do Jardim Botânico a gente chega no Mercado Municipal de Curitiba,
que foi inaugurado em 1958 e foi numa época em que Curitiba estava crescendo muito e precisava de um ponto para ser o principal ponto de distribuição de alimentos em Curitiba, né? Ser um grande mercadão. E o Mercado Municipal de Curitiba, ele foi o primeiro mercado do Brasil a ter um setor exclusivo de orgânicos e ele ainda é o mercado municipal do Brasil com o maior setor de orgânicos do Brasil. E aqui você vai encontrar de tudo, assim, você vai encontrar fruta, você vai encontrar verdura, você vai encontrar cachaça, peixe, nozes, né, oleaginosas, você vai encontrar literalmente tudo, até produtos asiáticos tem aqui no mercado. Então aqui, ó, tem uma lojinha só com cachaça, tem mais diversos tipos de cachaça aqui. Aí aqui esses corredores agora são as partes que tem nozes, castanhas, né, toda a parte de cereais, né, oleaginosas. Você encontra muita flor também, então todo tipo de flor que você quiser, você acha aqui no mercado municipal. Ó, aqui tem muito tempero fresco, né? Então, por exemplo, tem manjericão, tem tomilho, tem coentro, tem salsa. Então tem muito tempero fresco aqui, ó, se você quiser levar para plantar, né, na horta, você encontra. Tem suculenta, ó, tem várias plantinhas de suculenta aqui, pezinho de pimentão. Olha aqui que bonitinho. Tem bastante peixe ornamental para criar também aqui. Tem peixe para comer também, né? Olha o tamanho desses camarões que você encontra aqui. Gente! E você encontra umas coisas muito diferentes. Por exemplo, isso aqui, ó. Cidra. Se você sabe o que é cidra, deixa nos comentários, porque eu não sei. Nunca vi isso. Tem pitaia, ó. Tem até flor comestível aqui para você comprar. Tem bastante grão, ó, para você comprar granel, feijão, arroz, vários tipos de feijão diferente. Quando eu falo que tem muita coisa diferente, é muita coisa diferente, ó. A temoia, também não sei o que é isso, mas tem aqui. Se você sabe o que é, deixa nos comentários. Geleia de maracujá, geleia de vinho, geleia de pinga, geleia de caipirinha. Tem muita coisa diferente. Tem isso aqui, ó, Decompom, que é uma mistura de laranja com coca. Ó, isso aqui é uma coisa rara de ver, caju. E aqui, geralmente, se você para no box das frutas, eles deixam você experimentar as frutas também, é só pedir. Tem bastante vinho aqui diferente também, então se você quiser procurar vinho, aqui é o lugar. E aqui, ó, você encontra vários produtos japoneses, coreanos, chineses também. Acabei de comprar trufa de pudim de leite aqui, ó. Vamos ver como é que é. Sensacional. Tem realmente caramelo dentro dessa trufa. Maravilhoso. Foi R$ 5 cada trufa. Recomendo muito que vocês provem essa trufa de pudim de leite. Nunca tinha visto isso em lugar nenhum e tem aqui no Mercado Municipal. Então, como eu mostrei para vocês, o Mercado Municipal tem absolutamente tudo. O que vocês quiserem achar, vocês vão achar aqui no Mercado Municipal. E agora a gente vai para o segundo andar, que é a parte onde tem restaurante para achar um lugar para a gente almoçar. E a gente decidiu almoçar no Fuji, que é um dos restaurantes japoneses e, no geral, aqui do Mercado Municipal mais tradicional, para provar pela primeira vez a comida deles. Eu nunca comi aqui e hoje a gente vai experimentar. Vou deixar o nome do prato que a gente pediu na descrição, mas veio um salmãozinho assado, veio o gohan, que é o arrozinho, uma salada, um pouquinho de yakisoba,
uma misoshiro, aí a gente pediu mais uma misoshiro, tofu, rossomaki e sonomori. Gente, que salada sensacional. Eu acho que eu nunca comi uma salada tão boa na minha vida. Isso aqui, maravilhoso. E agora a gente pediu esse nigiri aqui, que é com o atum mais caro do mundo. Realmente é bom, realmente é o melhor atum do mundo. E agora que a gente já almoçou, nada melhor do que tomar um cafezinho depois do almoço. E a gente vai fazer isso no Café do Mercado, que é um dos cafés mais tradicionais aqui de Curitiba e fica dentro do Mercado Municipal. E aqui tem vários cafés, ó. Então tem Sul de Minas, tem Mococa, Carmo de Minas, Mata de Minas. Tem muito café mesmo. E aí tem um específico que ela faz aqui na hora, né? Para você poder tomar, você pode pegar teu expresso para tomar e você pode também pedir para você levar. Então ela vende tanto em grão quanto ele moído para você levar. E aqui na parte de fora do mercado, eles têm essa outra unidade do Café do Mercado, que ela é maiorzinha, tem mesinha para você sentar. Então, se você não quiser lá dentro pegar o seu cafezinho para levar, você pode vir nessa unidade que fica bem pertinho, né, ali na segunda porta, para você sentar, tomar um café mais, né, à vontade ali, mais demorado. E aqui eles também servem comida, tem docinho, então tem muito mais coisa. Então, o Café do Mercado tem 2 unidades aqui dentro do Mercado Municipal. E agora que a gente já conheceu o Mercado Municipal de Curitiba, já almoçamos, já tomamos café, a gente está indo para o Shopping Estação conhecer o Museu Ferroviário de Curitiba. E chegamos aqui no Shopping Estação para conhecer o Museu Ferroviário. E por que o museu fica dentro de um shopping aqui em Curitiba? Porque antes do Shopping Estação ser um shopping, que foi inaugurado em 1997, aqui era a antiga ferroviária de Curitiba. Então a ferroviária ela ficou nesse lugar de 1885 até 1972. Aí ela mudou lá para o Jardim Botânico, né, onde a gente vai fazer o passeio da Serra Verde. E se você ainda não assistiu meu vídeo da Serra Verde, tá linkado nesse vídeo aqui na descrição para você assistir, que é o passeio de trem que vai até Morretes e é um dos mais bonitos aí do mundo e o mais bonito do Brasil. E aí, naquela época, os trens saíam daqui para ir até Paranaguá, né? Então, ele não ia até Morretes, ele ia até Paranaguá e servia realmente como um meio de transporte para as pessoas se deslocarem até o litoral do Paraná. Hoje, ele é um passeio 100% turístico, mas naquela época era um meio de transporte para as pessoas. Então, saía daqui, ia até Paranaguá e voltava de Paranaguá para cá. Daí, eles decidiram mudar a estação lá para o Jardim Botânico. E aqui ficou fechada de 1972 até 1997, quando eles transformaram isso aqui num shopping, mas para preservar a história da estação ferroviária, eles decidiram criar o Museu Ferroviário de Curitiba, que a gente vai entrar e conhecer agora. E o mais legal de tudo isso é que o museu é gratuito e você não precisa pagar a entrada. Então, na época, né, o trem, ele era a famosa Maria Fumaça. Por isso que tem lenha aqui, que era o que servia ali para mover o trem. Hoje não é mais assim. O trem que faz ali o passeio da Serra Verde não é uma Maria Fumaça, como muitas pessoas acham. Aqui tem uma réplica, ó, do famoso viaduto São João, que vocês vão ver a gente passar por ele, né, no passeio de trem, e que é onde parece que o trem tá flutuando, né? Porque realmente ele tá. Olha que legal. E aqui, ó, é como era a antiga estação ferroviária de Curitiba. Então, bem aqui, ó, nessa parte da frente, é a frente do Shopping Estação, que eles até mantiveram preservada para você ver como era a antiga fachada ali da ferroviária. E se você estivesse vivendo em Curitiba entre 1885 até 1972, essa daqui era a porta principal
da Ferroviária de Curitiba. Então você ia entrar por aqui e aqui era o balcão onde você ia comprar os ingressos para você poder andar de trem de Curitiba até Paranaguá, se deslocar até o litoral. Então essa aqui seria a sua visão quando você entrasse na Ferroviária de Curitiba. E aqui, ó, era o balcão de informações, então aqui mostrava a chegada dos trens de passageiros. Então eu acho que não dá para ver muito bem aqui, ó, mas está escrito que chegava trens de São Paulo, de Ponta Grossa, Apucarana, Paranaguá, Mafra, Automotriz e Votuverava. E aí aqui tem os horários que os trens chegavam. E aqui nesse antigo trem que está estacionado, tem uma atraçãozinha que é gratuita também, que você embarca, né, na história do trem. Olá pessoal, meu nome é Rodolfo e eu sou maquinista desse trem. Esse trem é capaz de viajar pelo tempo e espaço. Tem mais de 10 mil capivaras de potência. É movido a pinhão, pirogue e bala de banana. Essa foi a primeira montanha escalada do Brasil. Tem muito corajoso que sobe ela a pé. Impressionante, não acha? E aqui estamos nós de volta ao presente. Hoje o nosso passeio foi só para sentir o gostinho desse trajeto que é um marco na engenharia mundial. Ó, e aqui eles mantiveram preservado um pedacinho dos antigos trilhos da ferrovia, aqui onde eles deixaram um antigo vagão. E agora a nossa ideia era mostrar para vocês o Museu Rosa Cruz, que é um museu egípcio que tem aqui em Curitiba, mas o museu fecha 4h30 e já são 4h30. Então esse é um passeio que vai ficar para amanhã. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês a Praça do Japão. Então é para lá que a gente está indo. E cheguei aqui na Praça do Japão. E ela foi construída aqui justamente para homenagear a comunidade japonesa que a gente tem em Curitiba. Então no Paraná tem a maior comunidade japonesa do Brasil e uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão, né? E aí a praça foi feita para homenagear esses imigrantes japoneses aqui. E sinceramente, né, para falar bem a verdade para vocês, faz muitos anos que eu não venho na Praça do Japão. E antes eles tinham, né, um portal bem grande aqui, daqueles vermelhos, né? Acho que chama Tori, se eu não estou enganada. Se eu estou enganada, eu vou deixar o nome correto aqui escrito na tela do vídeo. Bem bonito, que ficava bem aqui atrás. Eles tinham várias lanternas, aquelas bem tradicionais japonesas espalhadas aqui pela praça. Na fontezinha que tem aqui, né, tem um lago aqui na praça. Tinha vários peixes que são bem tradicionais do Japão. Então a praça era extremamente cuidada, era muito bonita, né? Realmente era um lugar bem legal para você vir passear, trazer seu cachorro e para turistas visitarem. E se eu não estou extremamente enganada, o ônibus da linha Turismo, ele parava aqui, ele tinha uma parada aqui e pelo que eu vi agora, ele não para mais. Então assim, alô prefeito de Curitiba, vamos reformar a Praça do Japão, deixá-la bonita e atrair turistas para cá de volta, né? Porque vale a pena, a gente tem aí uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão aqui em Curitiba. Infelizmente a praça tá bem abandonada, né? Vou até filmar aqui para vocês verem como tá a situação dos coitados dos peixes vivendo aqui no lago. Ó, esse foi o único lago que eu encontrei os peixes e tipo assim, ó, mal dá para ver os peixes, tá vendo? Tá vendo, gente? Olha ali o coitado do peixe. Aí ali, ó, tem outro peixe e tá assim, ó. E aqui tem uma lanterna, a única lanterna que eu encontrei aqui também. Então dá pra gente dar uma cuidado um pouquinho melhor, né? E aqui tem um portal, mas não é esse que eu tava falando pra vocês, tá? Existia outro muito mais bonito. Aqui tem uma placa, ó, mostrando que foi revitalizado em 2008, quando o Beto Richa era prefeito. Ele já foi governador e já saiu há muito tempo do governo do Paraná. Por hoje a gente termina o nosso dia em Curitiba, aqui na Praça do Japão. Mas amanhã tem muito mais de Curitiba para mostrar para vocês, porque eu não mostrei nem metade ainda. Então já deixa seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E amanhã a gente continua vendo Curitiba por aqui. E tô
tô começando o nosso segundo dia de roteiro aqui em Curitiba, do Bosque do Papa, que na verdade chama Bosque João Paulo II, que foi um bosque criado em homenagem à imigração polonesa aqui no Paraná. E ele foi criado quando João Paulo II visitou Curitiba na década de 80. Como eu disse, né, o bosque ele foi em homenagem à imigração polonesa. Então, os imigrantes poloneses eles chegaram aqui no Paraná em 1871 e aí com a vinda do Papa, né, João Paulo II, aqui em 1980, que foi inclusive o primeiro Papa a vir para o Brasil, ele era um Papa polonês, eles decidiram criar aqui o bosque em homenagem à imigração polonesa. E o grande destaque aqui do parque são as casinhas em estilo polonês, são 7 casinhas, e elas são feitas com troncos de araucária encaixados. E agora a gente está saindo aqui do Bosque do Papa e a gente está indo para o Museu Oscar Niemeyer, que é um dos pontos mais importantes aqui de Curitiba. Conhecer lá, né? Na verdade, vocês vão conhecer, eu já conheço, mas para mostrar para vocês e ver as exposições que estão em cartaz lá hoje. E cheguei aqui no MON, ele é pertinho, né, ali do Bosque do Papa. E o Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como Museu do Olho pelo formato, né, aqui é no formato ali do olho, ele na verdade é um dos maiores museus de arte da América Latina. E originalmente esse prédio aqui, né, atrás, que também faz parte do MON, então tudo isso daqui é um complexo de museu, ele foi projetado por Oscar Niemeyer em 1967 para ser um prédio estadual do governo. E aí em 2002, Oscar Niemeyer voltou aqui para Curitiba para projetar o anexo do olho e isso aqui tudo virou um grande museu. Então ali é por onde você desce a rampa, que a gente desceu, estava lá fora. Aqui tem a lojinha que a gente vai depois e aqui a bilheteria. E o ingresso aqui do MON, ele custa R$ 36,00 por pessoa a inteira. Tem opção de pagar meia também, tá? E idosos acima de 60 anos é gratuitos, crianças também. E eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição e o QR Code na tela para vocês comprarem o ingresso através do Get Your Guide. Se vocês usarem o meu cupom CAMISDAMATA5, vocês vão ganhar 5% de desconto para vocês comprarem o ingresso de vocês para visitarem aqui o MON. E o cupom ele serve, na verdade, para qualquer atração turística de qualquer lugar do mundo, tá? Não é só para o MON. Então, qualquer lugar que vocês forem viajar, usem o cupom que vocês vão ganhar 5% de desconto. E aqui a entrada do MON para a gente começar a ver as exposições. E antes de eu entrar, eu quero dar um spoiler muito legal para vocês que passa despercebido por muita gente. Então aqui, ó, tá a entrada. Aqui é da onde a gente veio, ali onde tem a bilheteria e o café. E aqui, olha que legal, tem um chão de vidro que vocês conseguem ver um pouquinho de dentro do museu. Vou mostrar aqui, ó, chão de vidro, vou mostrar para vocês. Aí vocês conseguem ver um pouquinho lá de dentro do museu. É só vocês irem andando aqui, ó. Às vezes eles têm algumas coisas expostas. Aqui eu achei algumas coisinhas expostas para mostrar para vocês. Ó, vocês conseguem ver coisa que tá lá dentro do museu. E a gente já vai passar por lá e eu vou mostrar isso aqui para vocês quando a gente estiver lá dentro. Então aqui tem um spoilerzinho. E aqui tem um detector de metal, ó, para entrar no museu. Então vocês têm que tirar celular, câmera, tudo. E aí para você sair, você sai por essa porta aqui, ó, que fica bem dentro ali da estrutura do olho. Então essa foi a nossa visita aqui no Museu do Olho. Eu vou voltar ali embaixo para mostrar para vocês agora a lojinha e o café, como eu disse que eu faria no final da visita. E assim, com certeza vale a pena vocês virem, né, até o MON para vocês conhecerem essa estrutura maravilhosa projetada por Niemeyer, mas entrar no museu para ver as exposições que estão tendo, eu acho que depende muito das exposições que estão tendo.
Então nem sempre são as mesmas exposições. As exposições aqui no MON, elas variam muito, né, de época para época, então não são exposições fixas. Então vocês precisam sempre entrar ali no site do MON e ver o que está tendo na época que vocês vão visitar. Hoje que a gente veio aqui, na minha opinião, a única exposição que realmente valeu a pena foi a do Poti Lazarotto, né, que é um artista curitibano. Então foi a única coisa assim que para mim realmente valeu a pena. Essa parte da estrutura do olho, antigamente, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, tinham exposições sensacionais. Eles traziam muitas obras de artistas muito renomados ali para cima no olho, para fazer exposições assim de aniversários centenários de artistas, de mortes de artistas. E hoje já não é mais assim, né? Então, assim, analisem se vale mesmo a pena para vocês visitarem as exposições, mas venham conhecer o museu, porque é o cartão postal de Curitiba, assim como o Jardim Botânico, e vale a pena vocês virem até aqui. Eu ia mostrar a loja e o café para vocês, mas não vai ter loja e não vai ter café nesse vídeo, porque eu fui mostrar a loja, como eu sempre faço em todos os vídeos, mostrando o preço, mostrando o que tem, e o segurança veio falar para mim que eu não poderia mostrar os preços da loja, eu só poderia gravar videozinhos curtos para vocês sobre o que tem. E eu não compactuo com esse tipo de coisa, porque eu acho que se eu não posso ser transparente com vocês sobre o que tem, sobre quanto custa, não vale a pena mostrar. Então, vocês sabem que eu sempre sou transparente aqui, eu sempre mostro a realidade de como são as coisas, até imprevistos, né? Coisas que eu não esperava que acontecesse. Então, estou trazendo isso aqui para ser extremamente transparente com vocês sobre o que aconteceu. Então, não vou estar mostrando a loja, não vou estar divulgando, porque eu acho que não tem porquê, sabe? Um lugar que não quer ser divulgado, sem eu ganhar nada com isso, porque eu não tô ganhando nada para divulgar, eu não vou divulgar, entende? Eles não merecem e é isso. Vai ficar sem a divulgação. Venham conhecer o museu, porque ele é muito bonito, mas como curitibana, nos últimos anos, a qualidade do Oscar Niemeyer caiu muito, né? Tanto em relação a obras, quanto em movimento. A gente, como curitibano que frequenta o museu, sabe que ele tinha muito mais qualidade há muitos anos atrás e hoje não é mais assim. Eu tenho amigos que vêm para Curitiba turistar e foi exatamente a mesma coisa que eles me relataram, que gostaram de vir apreciar assim a parte de fora do museu, mas não as obras que tinham. Então, fica aí esse relato para vocês, né? Venham ver, venham tirar foto, mas talvez entrar no museu, se não tiver uma exposição muito boa, não seja uma coisa que vocês gostem. E sobre a loja, tirem suas próprias conclusões, né? Agora a gente vai almoçar, não sei aonde ainda, mas assim que eu decidir, trago aqui para vocês. E antes de almoçar, a gente decidiu vir aqui visitar o Bosque do Alemão. E essa fachada super icônica que tem aqui na frente, né, do Bosque do Alemão, ela foi retirada de uma casa colonial do século XIX, que ficava lá no centro de Curitiba, que se chamava Casa Mila. E assim como o Bosque do Papa foi criado para homenagear a imigração polonesa, o Bosque do Alemão foi criado para homenagear os imigrantes alemães em Curitiba. Então vocês vão ver ao longo desse vídeo que Curitiba tem vários espaços para homenagear os imigrantes que vieram para cá e foram muito importantes para a colonização de Curitiba. E esse caminho que a gente está fazendo aqui agora é o caminho de João e Maria. Então quando vocês entrarem, passarem no portal, vocês vão ver que tem um caminhozinho que vai contando a história de João e Maria. Vocês vão poder parando nessas casinhas, né, que tem aqui, e vocês vão ver que cada casinha conta um pouquinho da história de João e Maria. E aqui no final do caminho você encontra a Casa da Bruxa. Mas a Casa da Bruxa, ela funciona somente como uma biblioteca infantil. Então não tem doces, não tem nada para as crianças comerem aqui. Apesar que eu acho que essa foi uma ideia que eles perderam, porque eles poderiam ter transformado em uma casa de doces para comprar. Seria uma ideia bem legal a ser feita. E aqui você pode fazer uma trilha e seguir lá para o portal de entrada ou ir para o mirante que eu vou mostrar para vocês. E esse daqui é o Mirante dos Filósofos que tem aqui no Parque do Alemão,
que você consegue ter essa vista incrível para Curitiba. Olha isso. E essa foi a nossa visita aqui no Bosque do Alemão. Agora a gente realmente está indo almoçar. E a gente vai almoçar na Pantute, que é uma confeitaria e panificadora aqui em Curitiba, que também serve ali um cardápio de almoço um pouco mais tarde, porque já são 2h30 da tarde. Eu pedi um sanduíche de parma da Cerati. Olha que coisa maravilhosa. Foi R$32. E um suquinho de laranja. E o Rodrigo pediu um sanduíche de stracciatella de mortadela. Foi o mesmo preço os 2 sanduíches. Simplesmente maravilhoso. O pão é extremamente fresquinho, é pão de fermentação natural. Os ingredientes muito frescos. Valeu muito, muito, muito a pena. E aqui do ladinho do Bosque do Alemão, no caminho para a Ópera de Arame, que é onde a gente vai depois daqui. Não resisti, pedi um docinho. Pedi aqui um creme brulee. E o Rodrigo pediu um tartelete de pistache com frutas vermelhas. Provar esse creme brulee agora. Muito bom. Ele tem um toquezinho de limão, então deixa assim um pouquinho azedo. Então ele não é aquele creme brulee extremamente doce. Super aprovado. E agora eu vou provar o tartelete de pistache com frutas vermelhas. Bem gostoso. Ele não é tão doce porque as frutas vermelhas quebram o doce do pistache e ele é bem consistente. E a massinha também não é aquela massinha super farelenta que vem nesses tarteletes. Super aprovado também. Vou deixar para vocês aqui quanto que deu a nossa conta na Pantute e agora a gente está indo lá para a Ópera de Arame. Mudança de planos, viemos para o Parque Tanguá. A gente foi até a Ópera de Arame, mas na Ópera de Arame estava acontecendo um evento, então a gente decidiu vir para cá e filmar a Ópera de Arame num dia de semana, onde vai estar mais tranquilo, vai dar para a gente entrar e filmar com calma. Dava para entrar, né? Tava aberta ao público, mas eu achei que o barulho ia estar muito alto para filmar lá hoje para você, então a gente mudou um pouquinho o roteiro e de novo falo em todos os vídeos e vou falar nesse também. Tenham essa flexibilidade no roteiro de vocês e adaptem, né? Se acontecer ali algum imprevisto, vocês consigam mudar ali a programação de vocês. Então vamos conhecer o Parque Tanguá. E poucas pessoas sabem, mas o Parque Tanguá, antes dele ser um parque, ele era uma pedreira, né? Então aqui existiam 2 pedreiras que eram das famílias Gava. E aí eles usavam para extrair a pedra dolomita, né? Que é muito usada em construção. Quando as pedreiras foram desativadas, né, não tinha mais aí pedra para extrair aqui na região, isso aqui ficou muitos anos abandonado. E aí a Prefeitura de Curitiba decidiu construir um parque aqui, porque aqui a gente está na nascente do Rio Barigui. A gente ainda vai conhecer o Parque Barigui nesse vídeo, mas eles decidiram construir um parque não só para que os curitibanos pudessem aproveitar esse espaço para vir com a família, né, virar aí um ponto turístico de Curitiba, mas também porque é muito importante ter áreas de preservação ambiental e natural nas nascentes e nas margens do rio, né, do Rio Barigui, para evitar enchentes na cidade. Então o Parque Tanguá, ele tem aí uma função muito importante para que Curitiba não alague quando chove. E é daqui, ó, que sai a famosa cascata do Parque Tanguá. Então a cascata, ela é artificial. Vou mostrar ela para vocês. E se você tiver a sorte de pegar o Tanguá num dia de sol, no pôr do sol, você vai ter esse espetáculo aqui, ó, que tá atrás de mim.
É sensacional, é um dos melhores horários para você vir aqui. E toda aquela parte de baixo lá, ó, faz parte do Parque Tanguá, mas não existe nenhuma trilha aqui por dentro para você chegar lá. Você precisa ir literalmente pela rua para chegar do outro lado do parque. E muito antigamente existia um túnel que ligava, né, uma passarela que ligava as duas partes do parque. Então a parte aqui superior com a parte inferior, mas por questões de segurança eles desativaram essa passarela. Hoje não existe nenhuma trilha, não existe nenhuma forma de você chegar na parte inferior do parque a não ser pela rua. Então a forma mais fácil é realmente você pegar o carro, se tiver de carro, ou ir andando até a parte de baixo. E agora daqui do Tanguá a gente está indo no Parque Tingui visitar o memorial ucraniano que tem aqui no Paraná, e esse vai ser nosso roteiro por hoje. E chegamos aqui no Parque Tingui, especificamente no Memorial Ucraniano. Então o Parque Tingui é um parque muito grande. Quando vocês vierem, vocês vão ver isso. Mas a gente veio visitar especificamente a parte do Memorial Ucraniano, que também foi inaugurado em homenagem aos imigrantes ucranianos que vieram aqui para o Paraná. E uma curiosidade é que o Paraná tem a maior comunidade ucraniana fora da Ucrânia. Esses ovinhos aqui, ó, eles são chamados peçancas. Eles são um símbolo da cultura ucraniana e eles podem significar várias coisas, né? Dependendo da pintura, da cor. Então pode ser para prosperidade, amor, paz, enfim, várias coisas. E essa réplica, né, da igreja que tem bem aqui, que funciona, o Memorial Ucraniano, ela é uma réplica da igreja de São Miguel de Arcanjo, que tem no interior do Paraná, na cidade de Malê, que é uma das comunidades ucranianas também mais fortes que tem aqui no Paraná. E esse foi o nosso segundo dia de roteiro aqui em Curitiba, mas amanhã tem muito mais, porque a gente ainda não mostrou tudo que tem para fazer aqui. Então já deixa o seu like nesse vídeo se você ainda não deixou, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, e até amanhã! Mais um dia começando no nosso roteiro aqui de Curitiba, e hoje a gente vai fazer o famoso passeio de trem de Curitiba para Morretes. Na verdade a gente vai fazer de Morretes para Curitiba, e para isso a gente vai descer de van até Morretes e depois subir de trem. Eu vou deixar aqui um pouquinho de como foi essa experiência, mas tem um vídeo completo no canal somente do passeio que eu vou deixar linkado aqui e na descrição do vídeo. Cheekbones, it's never too late for you to get well known, and when they do they'll cherish you, and when they do they'll cherish you, it's when they do they'll cherish you. E a empresa que faz esse passeio de trem, tanto de Curitiba para Morretes, quanto de Morretes para Curitiba, é a Serra Verde Express. E agora a gente está passando dentro da Mata Atlântica, então a gente está voltando para Curitiba. E aqui tem a maior área de preservação natural da Mata Atlântica do Brasil. E são 70 quilômetros de ferrovia que a gente vai estar andando dentro da mata. E agora chegou nosso lanchinho, né? Então ele vem nessa caixinha aqui. Veio um croissant, um alfajor e um amendoinzinho. As bebidas são ilimitadas, então aqui a gente já tinha tomado um chazinho, algumas águas. Então chá, refri, água e cerveja é ilimitado, você pede o quanto você quiser. E junto com esse lanchinho aqui, você pode pedir café com açúcar ou sem açúcar. For you to get well known. Cheguei aqui no Largo da Ordem e daqui a pouco eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Centro Histórico de Curitiba, mas o primeiro lugar que eu vim foi aqui no Pastel da Catarina para conhecer o tradicional pastel de pinhão com linguiça Blumenau. Chegou aqui meu pastel de pinhão com linguiça Blumenau, e inclusive ele é no formato de um pinhão, se vocês observarem. Meu quentão, e aí vem com um molhinho que eu pedi de maionese verde, e o pastel foi R$ 32,00 e o quentão R$ 10,00.
E essa casa aqui que a gente tá é a Casa Romário Martins. Ela é a casa mais antiga preservada aqui de Curitiba e ela fica aqui no centro histórico. Então, hoje eles têm uma história, né, contando aqui um pouquinho da história de Santos Dumont. E você pode entrar aqui para ver, para ler, passear um pouquinho e ver como era uma casa colonial do século XVIII, que é a mais antiga de Curitiba. Esse aqui é o bebedouro, onde os cavalos paravam, né, para beber água, quando os tropeiros vinham no século XVIII e XIX para Curitiba. E aqui era o ponto de encontro, então eles paravam aqui e bebiam água nesse bebedouro que muita gente não sabe para que serve nem que está aqui. E a famosa fonte do cavalo babão, que é essa aqui que está atrás de mim, ela chama cavalo babão em homenagem aos cavalos que vinham beber água no bebedouro que eu mostrei para vocês. Porque o cavalo bebe água e ele baba, né? Então essa fonte aqui do cavalo, eu vou deixar o nome oficial dela aqui embaixo, que eu não lembro o nome oficial dela, mas os curitibanos apelidaram de cavalo babão justamente por conta disso. E essa daqui é a Igreja da Ordem, que foi a primeira igreja de Curitiba e foi aqui que Curitiba foi fundada. E o Largo da Ordem tem esse nome por causa da Igreja da Ordem. E aqui na fachada tem dois Hércules, um aqui e um aqui. E um representa o poder legislativo e o outro o poder executivo. Aqui na parte de trás fica o Café do Paço, essa daqui é a entrada, que é o mesmo café que tem no Jardim Botânico. Então, se vocês vierem, vocês podem provar aqui também. O Paço da Liberdade, ele foi a primeira prefeitura de Curitiba até 1969. E antes desse terreno, onde é o Paço da Liberdade ser a prefeitura, isso aqui foi o primeiro mercado municipal de Curitiba. E eles descobriram que isso aqui foi o primeiro mercado municipal, que na verdade era um mercadão, né? Não era um prédio de mercado como a gente tem hoje o mercado municipal. Porque quando eles começaram a escavar o terreno para construir o prédio da prefeitura, eles encontraram vestígios arqueológicos no terreno que é hoje o Paço da Liberdade. E desde abril desse ano eles estão fazendo uma super reforma aqui no Paço, né, como vocês podem ver. Em abril do ano que vem, de 2027, eles vão reabrir, né, todas as salas. Então, abril do ano que vem eu volto para mostrar tudo para vocês, o Paço reformado com todas as salas abertas. E foi aqui na antiga prefeitura, né, de Curitiba que também foi instalado o primeiro elevador elétrico do Brasil. Hoje, obviamente, ele não funciona mais, né, por questões de segurança, mas ele ainda está aqui em exposição para a gente ver, mas também por conta de toda essa reforma que eles estão fazendo aqui no Paço, não está aberto para a gente ver hoje. Então, todas essas coisas legais que tem pra gente ver aqui no Paço vai ficar para um próximo vídeo de Curitiba. E daqui do Paço da Liberdade a gente está indo para 15 de novembro visitar o Bondinho e o calçadão da 15. Quero trazer algumas considerações para vocês sobre o centro de Curitiba que eu não pude gravar, né, enquanto eu estava ali no centro. A primeira delas é que a feirinha do Largo da Ordem, ela só funciona no domingo, tá? Então, se vocês estiverem aqui por Curitiba no domingo, vocês vão conseguir ir na feirinha, mas se vocês vierem durante a semana e não estiverem no domingo, a feirinha não funciona. Ela funciona todo domingo das 9 às 2 da tarde, mas quanto mais tarde vocês deixarem para ir, mais cheio vai estar a feirinha, mais difícil vai ser de achar as coisas, mais fila vai ter, principalmente para comprar ali o pastel da Catarina que eu mostrei para vocês. O centro de Curitiba, ele é um lugar complicado, tá? Então, assim, infelizmente a gente tem ali um alto índice de pessoas na rua, ele é um dos lugares mais perigosos de Curitiba, então tomem cuidado. E se vocês quiserem conhecer esses pontos que eu mostrei para vocês do centro, prefiram ir no domingo, porque são os dias que tem mais policiamento ali na região do centro e que ele tá mais tranquilo, porque são dias que turistas vão mais ali para a região do centro justamente por conta da feirinha. Então, apenas aqui alguns comentários, né, de quem vive na cidade, para vocês realmente tomarem mais cuidado em ir nesses lugares, né, ali no centro, porque realmente é uma região um pouquinho mais complicada da cidade. E a gente decidiu vir almoçar aqui no Tô Com Fome, que é um restaurante de comida japonesa. Então hoje a gente vai comer um rodízio aqui.
Então, como eu falei pra vocês, a gente decidiu pedir o rodízio aqui, que realmente é o que mais vale a pena. Mas se vocês vierem no almoço dia de semana, eu pedi pra eles aqui os menus para poder mostrar pra vocês. Então, eles têm alguns menus diferentes. Tem o rodízio, tem o à la carte e durante a semana também tem os pratos executivos. E aqui uma das coisas que eu acho mais legal deles, que é os cardápios de drink, né? Então, eles têm, por exemplo, esse aqui, que é o Nevoeiro, é um dos mais pedidos, foi inclusive o que a gente pediu. Tem, ó, o Moscow Mule, que é no copinho de unicórnio. Então, tem vários drinks bem diferentes aqui no cardápio que vale a pena vocês provarem também. Tem esse daqui, ó, que é a banheira com patinho. Muito bom! Agora a gente vai começar a provar comida. Esse daqui é um dos meus favoritos que eles têm aqui no Tô Com Fome. Então ele é como se fosse um salmão empanado com cream cheese e por cima eles colocam queijo e maçarica. Cara, isso aqui fica sensacional. Então a gente pediu aqui uma misoshiro. Aqui tem um joe com geleia de pimenta e geleia de maracujá. Aqui tem sunomono, gyoza, trouxinha de camarão que eu amo. Aqui tem o hot de alho poró. Aqui a gente pediu 2 carpaccios, um com molho de ostra e um com molho trufado. E aqui tem o hot normal. Esse carpaccio trufado é maravilhoso, sensacional. Não tem muito forte o gosto da trufa, porque muitas pessoas não gostam, né, do gosto forte da trufa. Ele não tem. Bem levinho, nossa, o salmão tá desmanchando na boca. Maravilhoso. Essa trouxinha de camarão, quero contar uma história pra vocês. Eu amo isso, eu sou viciada nessa trouxinha de camarão. Quando a gente morava no Canadá, a gente ia em alguns rodízios japoneses e eles tinham essa trouxinha. Então é uma trouxinha, massa da gyoza, com cream cheese e camarão dentro. E isso aqui eu amava, isso aqui com uma geleinha de pimenta, então fica melhor ainda. E aqui é muito difícil achar, né? Aqui no Brasil, nos rodízios japoneses, é muito difícil você achar essa trouxinha. E aqui no Tô Com Fome tem. E isso daqui é uma das coisas que ganhou meu coração aqui. Sensacional. Super crocante. Maravilhosa. Não tem nem o que dizer, vocês têm que provar. E esse joe que a gente pediu aqui, ele é o especial do chefe. Então ele é o salmão maçaricado em volta, aí ele tem cream cheese e ele tem ali, ó, geleia de pimenta e molho de maracujá. A geleia de pimenta com molho de maracujá combina perfeitamente, sensacional. Fica a dica para quando vocês vierem pedir o joe especial do chefe. E agora a gente chegou na parte mais importante do rodízio, que é o docinho, né? Porque não é um bom rodízio se não tiver sobremesa no final. E aí eu pedi pra eles uma sugestão do que a gente deveria pedir, qual que sai mais, e eles me trouxeram 2 de cada. Então a gente vai conseguir provar todas as sobremesas que tem aqui no Tô Com Fome. O meu favorito, então, de todos que eu comi foi o rolinho de doce de leite com banana, esse aqui. E ele é muito gostoso, ele realmente lembra churros, assim, ele tem açúcar e canela por fora, massinha frita e doce de leite, lembra muito churros. Então, se você gosta de churros, com certeza você vai gostar. Mas se você não gosta de banana ou você não gosta de doce de leite por algum motivo, eu vou ficar com o tradicional da casa, que é o Ichigo, esse aqui, que é goiabada, cream cheese e morango, que eu acho que ele tem um sabor bem diferente, bem especial, bem ali os sabores que se juntam. Mas aí se você não for fã de goiabada e nem cream cheese, eu recomendo o rolinho. E como eu disse para vocês, eles têm várias opções aqui, né? Mas o rodízio, ele custa R$ 139,90 nos dias de semana, tá? No almoço, na janta é R$ 159,90 e fim de semana, tanto no almoço quanto na janta, é R$ 159,90 por pessoa. Se vocês vierem com criança de 4 a 8 anos, elas vão pagar R$ 89,90, menor de 4 anos não vai pagar,
e maior de 8 anos paga o valor de adulto. E aquela carta de drinks que eu mostrei para vocês, ela não está disponível no almoço durante a semana, tá? Então eles só servem no jantar durante a semana ou almoço e jantar no fim de semana. E agora que a gente já almoçou, a gente vai continuar nosso roteiro por Curitiba. E o primeiro lugar que a gente parou aqui em Santa Felicidade foi, obviamente, no Madalosso para comer uma polenta. Mas como a gente acabou de almoçar, a gente não vai almoçar no Madalosso. E isso que é legal, porque aqui eles têm 3 restaurantes. Eles têm o velho Madalosso, eles têm o novo Madalosso e eles têm o Madalosso Container, né, que é o Madalosso Express, que você pode pegar só ali os aperitivos do Madalosso, fazer uma refeição um pouquinho mais rápida. E a história da família Madalosso começou em 1970, quando a Flora, o Carlos e o Severino compraram um pequeno restaurante aqui em Santa Felicidade, que tinha capacidade para 40 pessoas, que hoje é conhecido como o Velho Madalosso. E aí, em pouco tempo, ele ficou muito conhecido, as pessoas gostaram muito e o espaço acabou ficando pequeno para servir, né, somente 40 pessoas. E eles compraram a unidade maior, que fica do outro lado da rua, que é essa que está atrás de mim, e eles expandiram esse restaurante. E hoje o Madalosso é considerado o maior restaurante da América Latina e ele comporta 4.600 pessoas dentro dele. E aqui, além de você poder vir comer a comida tradicional do Madalosso, né, que é um rodízio italiano, também é conhecido por celebrar muitos eventos, então muitas pessoas fazem casamentos, formaturas, festas de 15 anos aqui. Então esse daqui é o Velho Madalosso, é onde começou toda a história do Madalosso, e aí você atravessa a rua e você já está aqui no Família Madalosso, que é o novo restaurante, que é o maior de todos da América Latina. E ambos os restaurantes, eles servem o mesmo cardápio, tá? É rodízio italiano, tem a mesma comida, a mesma cozinha. Então você pode escolher se você quer comer no novo ou no velho. Aí fica a seu critério. Ou comer aqui no container do Madalosso, que é um espacinho menor, né? E que é uma comida um pouco mais rápida, que daí não é rodízio, que é o que a gente está fazendo agora. Então a gente pediu esse prato que vem com risoto, asinha de frango e polenta e a saladinha de escarola. Essa polenta frita simplesmente é a melhor polenta que vocês vão comer na vida. Não tem nada igual como a polenta do Madalosso. Agora comer a famosa saladinha de escarola com bacon. Isso aqui é sensacional, vocês precisam provar. Essa salada de escarola com bacon, ela é feita com vinagre de vinho e ela é muito tradicional aqui na região de Santa Felicidade. Então qualquer restaurante que vocês forem aqui vai ter a salada de escarola com bacon. Risoto de frango agora. E esse daqui também é super tradicional. Então aqui, independente do restaurante que você for, os pratos vão ser risoto, macarrão, frango, né? Tipo asinha, coxinha de frango, a saladinha de escarola com bacon, meio padrão em todos. Mas eu super recomendo que vocês comam o rodízio do Madalosso, tanto no velho quanto no novo Madalosso, que vale muitíssimo a pena. E Santa Felicidade, ele foi um bairro colonizado principalmente por italianos que vieram ali da região de Veneza e Trento, na Itália, né? E eles chegaram aqui em Curitiba por volta ali de 1870, mais ou menos nessa época, e ficaram aqui na região de Santa Felicidade, né? E por que Santa Felicidade tem uma gastronomia tão grande, né? Um bairro cheio de restaurantes italianos? Porque essa via aqui, né, onde Santa Felicidade foi colonizada, foi estabelecida, é a via que ligava Curitiba a Paranaguá antigamente. Então, quando as pessoas passavam aqui por Curitiba para ir para o litoral do Paraná, elas paravam nessa região buscando algum lugar para comer, né, para se alimentar, para ter uma parada para descanso. E as famílias dos italianos começaram a fazer restaurantes e paradas aqui. Gente sem paciência no trânsito, que é isso? E aí, né, continuando, as famílias começaram a fazer restaurantes e paradas aqui para esses viajantes aí que paravam por aqui no caminho. Então, por isso que hoje a gente tem tanto restaurante em Santa Felicidade. A gente parou aqui na Maroni agora para tomar um sorvete e eu peguei um sorvete de creme brulee com flor de sal e um sorvete de limão com manjericão e gengibre. Bem diferente o de creme brulee. Não tem tanto assim um gosto do caramelo salgado para ter tipo aquele gosto de sal forte que às vezes as coisas têm. Gostei bastante. E o de limão,
tem gosto de manjericão, tem gosto de gengibre, tem gosto de limão, mas por incrível que pareça, a combinação funciona muito. É um dos melhores sabores de sorvete que eu já tomei. Muito bom. E aqui em Santa Felicidade, além dos restaurantes italianos, você também vai encontrar lojas de chocolate de Gramado, né? Como a Lugano, a Floribol. Vai encontrar a loja da Cacau Show. Vai encontrar lojas de vinhos para vocês comprarem vinho. Inclusive aqui em Santa Felicidade está abrindo uma loja da Vinícola Araucária, que é a minha vinícola favorita aqui de Curitiba. Tem um vídeo aqui no canal só da vinícola para vocês poderem assistir, que eu vou deixar linkado aqui. Então aqui vocês realmente vão ter assim toda a parte da cultura italiana, né? Massas, vinhos. Apesar das vinícolas não ficarem em Santa Felicidade, elas são em São José dos Pinhais. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando o caminho do vinho aqui de São José dos Pinhais, deixa nos comentários que eu vou fazer. E vocês encontram toda a parte de chocolates de Gramado aqui também. Então é um passeio que super vale a pena. E daqui de Santa Felicidade a gente está indo conhecer um lugar muito legal, que é conhecer, porque esse lugar nem eu conheço, então eu tô muito animada para conhecer ele com vocês. E chegamos na Torre Panorâmica da Oi, ou pra gente aqui de Curitiba, na eterna Torre da Telepar, que é um mirante panorâmico de Curitiba. A entrada aqui na torre ela custa R$10 por pessoa, ou R$5 a meia quem tiver direito, e o passeio dura mais ou menos 10 minutos. E aqui, ó, tá o Parque Barigui, que a gente vai visitar daqui a pouquinho. E muita gente que vem aqui não repara nesse mural que tem, né, do outro lado aqui do observatório, que dá um 360 também, que é o mural do Poti Lazarotto, que é um dos nossos artistas mais famosos aqui do Paraná. E aqui, ó, se você olhar bem lá no fundo, dá pra ver a Serra do Mar. Hoje tá lindo o tempo pra ver aqui. Então a torre foi construída em 1991 pela Telepar como uma forma de suportar as antenas de telecomunicação de Curitiba. E aqui a gente está no ponto mais alto de Curitiba, por isso que ela foi construída aqui. Depois a Telepar ela foi privatizada e foi vendida para Brasil Telecom. Da Brasil Telecom ela foi vendida para Oi, né? E aí de Torre da Telepar ela virou Torre da Oi. Quando ainda era Telepar, né? Quando ela foi privatizada, eles perceberam que existia a possibilidade de construir esse mirante aqui em cima e fazer disso aqui um ponto turístico, porque aqui a gente tem uma visão 360 de Curitiba por estar no ponto mais alto da cidade. Então eles construíram isso aqui e transformaram numa atração turística, que sinceramente vale muito a pena vocês virem, porque é maravilhoso, você consegue ver Curitiba inteira daqui. Então foi uma ideia muito legal que a Telepar teve, né? Depois virou Torre da Oi, mas pra gente curitibanos continua sendo Torre da Telepar. Então incluam a Torre da Oi na visita de vocês e venham ter essa visão maravilhosa de Curitiba. E aqui em cada canto que você for vai ter um painelzinho desse dizendo o que tem e onde tá, né? E aí você pode procurar. E aqui, por exemplo, vou tentar mostrar aqui pra vocês. A gente consegue ver o Museu do Olho. Não sei se vai dar para enxergar direito, mas ele tá bem aqui assim. Então ele tá aqui. E é legal vocês irem procurando os pontos turísticos que vocês já visitaram quando vierem aqui. E aqui embaixo, quando você sai, tem um Museu do Telefone. E agora aqui da Torre da Oi a gente está indo para o Parque Barigui mostrar um dos maiores parques de Curitiba para vocês. Olha ali a Torre da Telepar, estávamos lá e agora estamos aqui. E aqui no Parque Barigui a gente tem esse parque de diversão, que é o Parque da Cidade. Ele costumava ter uma roda gigante, que eles tiraram para fazer uma maior ainda. Então aí no futuro teremos uma roda gigante grande por aqui. E aqui o Parque Barigui, ele é o maior parque de Curitiba, com 1,4 milhões
de metros quadrados. Então ele realmente é gigantesco. E quando vocês vierem aqui, vocês vão ver como tem muita coisa para andar. E aqui o legal do Parque Barigui, diferente dos outros parques de Curitiba, é que vocês vão ver que eles têm a pista separada para quem está andando, para quem está correndo e para quem está andando de bicicleta. Então, por favor, respeitem as pistas, porque é super chato as pessoas invadindo a pista que não é daquilo que é proposto naquela pista. Então respeitem. Se vocês estão andando, andem na pista de caminhada. Então, o Parque Barigui, as pessoas gostam muito de vir aqui para praticar exercício. Aqui dentro do parque também tem uma pista só para patinação, então quem gosta de andar de patins, de roller, tem pista aqui. Vocês vão ver que é um parque gigantesco, acontece muito evento. Aqui dentro tem o centro de eventos da Positivo, né, que é um lugar fechado para fazer eventos. Acontece evento externo aqui. Então, por exemplo, eles fazem várias caminhadas, tem encontro de cachorros, enfim, tem muita coisa. Provavelmente o dia que vocês vierem vai estar tendo um evento no Parque Barigui. Então esse daqui é o melhor parque da cidade, vocês têm que incluir no roteiro de vocês. Ó, então essa daqui é para bicicleta, né? Então tem a de ir e a de vir. E aqui do outro lado tem a pista de corrida e do lado de lá a de caminhada. Então são pistas separadas aqui. E esse daqui é o centro de eventos do Positivo, né? Então ele realmente fica dentro do parque. Aqui está o centro de eventos e aqui está o parque, dentro do parque. Então sempre que tem eventos aqui, o parque acaba ficando ainda mais cheio. E o Parque Barigui ele foi construído com 2 propósitos. Então, o primeiro propósito da construção dele foi evitar inundação em Curitiba. Eu já falei isso quando a gente estava visitando, se eu não me engano, o Parque Tanguá, de que ele foi construído na nascente ali do rio Barigui. O Parque Barigui ele foi construído com esse propósito, né? Então deixar uma área de mata preservada muito grande para que quando tivesse chuvas, né, que é uma coisa muito comum em Curitiba, não inundasse a cidade e tivesse para onde escoar toda essa água. Então esse foi o primeiro propósito da construção do parque. E a segunda é para que o curitibano tivesse alguma coisa para fazer, porque a gente não tem praia. E como vocês estão vendo nesse vídeo, uma das coisas que a gente mais tem em Curitiba é parque, e a gente gosta muito de ir para parque. E o Parque Barigui é um dos parques mais frequentados pelos curitibanos, pelos seus diversos propósitos, né? Então ele serviu muito bem seus ambos propósitos de construção. E se em algum momento você já pesquisou sobre o Parque Barigui, ou sobre Curitiba, ou se você é curitibano, você provavelmente já escutou a lenda de que existe um jacaré no Parque Barigui. E isso não é uma lenda, realmente existe um jacaré morando no Parque Barigui, um jacaré do Papo Amarelo, inclusive, e ele foi descoberto nesse lago principal do Parque Barigui. Mas quando ele foi descoberto, por ele ser um jacaré ameaçado de extinção e que precisa de preservação, eles retiraram o jacaré desse lago para não ameaçar também a segurança dos visitantes e transferiram para uma área de preservação do parque. Então, a lenda do jacaré do Parque Barigui é verdadeira, mas não se preocupem que o jacaré não vai estar aqui para atacar vocês e vocês não vão conhecer o jacaré do Parque Barigui. O máximo que vocês vão conhecer é a estátua do jacaré que tem na entrada do parque. E uma outra coisa que Curitiba é mundialmente famosa por ter, mas o Parque Barigui é o lugar mais fácil de você avistar elas no habitat natural delas no mundo, não só em Curitiba e nem só no Brasil, é capivaras. Então se você quiser ver capivaras na natureza, aqui é o lugar. Vou mostrar uma para vocês agora, minha amiguinha aqui, olha que coisa fofa. E aí, amiga? O que você tá fazendo? Vivendo a vida dela, comendo um matinho. Porém, quando vocês vierem ver capivaras no Parque Barigui, é bem importante deixar claro que não é para vocês se aproximarem muito delas. Vocês viram que eu filmei de longe, eu cheguei perto, mas uma certa distância. E principalmente, não tentem encostar nelas, fazer carinho nelas e principalmente das capivaras que tiverem bebês. Tem várias capivaras com bebês aqui, eu vou mostrar para vocês. Não cheguem perto porque a mãe tende a ser mais agressiva para proteger os filhotes. Então assim, observem de longe, mas não tentem fazer carinho nas capivaras porque elas são animais selvagens e elas podem atacar. Então muita gente, eu sei que muita gente posta foto fazendo carinho na capivara, mas não pode, tá? Elas são animais selvagens. Aqui ó, uma amiguinha com os patinhos.
outra amiguinha. Lá tem mais algumas amiguinhas. Ó, aqui temos a mamãe. E aqui temos o bebê. E ó, para mostrar para vocês como eu tô numa distância super segura delas. Eu estou aqui, ela tá lá, ó, bem longe de mim. Eu não estou super perto da capivara para filmar para vocês. Não se aproximem mais que isso, tá, gente? É linda, bonitinha, mas como eu já falei, elas atacam e a gente já viu elas atacarem. Principalmente se vocês vierem com criança, tomem cuidado, não soltem a criança, né, para a criança sair correndo atrás da capivara. E cachorro, né, a gente vem muito com a nossa cachorra aqui no Parque Barigui, a gente nunca deixa ela chegar perto. Ela tem medo também, né, ela não chega perto das capivaras. Mas assim, tem cachorro que chega, então não deixem chegar perto porque elas atacam mesmo. E esse lugar que a gente está bem no meio aqui do parque é o melhor lugar para você ver capivara. É geralmente onde elas estão, onde elas ficam para descansar e é onde tem pato também. E se vocês estiverem comendo qualquer coisa, não deem para os patos porque eles vão correr atrás de você para pedir mais e eles vão bicar você por comida, tá? Então vou mostrar para vocês como vocês chegam aqui nessa parte do meio no lago. Então quando vocês entrarem, vocês vão entrar por ali, que é o parque da cidade, onde a gente entrou, onde não tem a roda gigante, mas vai ter. Aí quando vocês entrarem pelo parque da cidade, vocês vão virar à esquerda de vocês e vocês vão começar a caminhar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Vão vir reto, reto, reto. Vão passar o positivo, então o centro de eventos está bem aqui, vocês vão passar ele. Vão continuar reto, 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 até que vocês vão chegar aqui, ó, nessas árvores aqui. Nessas árvores vocês vão virar à direita e vão vir reto, que é onde tem as capivaras, que é onde a gente está, que é esse lugar aqui, ó. E daqui do Parque Barigui a gente ainda vai visitar a Ópera de Arame, que está faltando no nosso roteiro. E depois de lá a gente vai para o Museu Rosa Cruz. Então se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Bora lá! E a gente acabou de chegar no Museu Egípcio Rosa Cruz. E muitas pessoas acabam deixando de fora o museu do seu roteiro, porque as pessoas nem sabem que existe um museu egípcio aqui em Curitiba. Mas ele existe e eu vou dar um spoiler para vocês. Aqui existe uma múmia de verdade e é a única que tem no Brasil. Aqui, ó, no primeiro museu, a primeira coisa que tem é uma réplica da Pedra da Roseta. E aqui atrás, ó, tem a explicação, né? Tem a tradução do que está escrito na Pedra da Roseta. E como eu falei, essa daqui é uma réplica. Se você ainda não assistiu meu vídeo de Londres, no meu vídeo de Londres tem a Pedra da Roseta original que eu mostrei para vocês. Então vou deixar na descrição desse vídeo para você poder ir lá ver. E vocês vão ver que muitas coisas que estão aqui no museu são réplicas, porque quando a Ordem Rosa Cruz abriu o Museu Egípcio aqui em Curitiba, eles decidiram fazer essas réplicas justamente para as pessoas poderem conhecer a cultura egípcia, né? Então o Museu Rosa Cruz ele não foi feito como um museu para você apreciar as artes do Egito, mas sim para conhecer o que tinha e para pessoas que não têm a possibilidade de ir até os museus onde estão as peças originais, como Cairo no Egito, né? O Museu Britânico em Londres e até o Louvre, pudessem vir até aqui e ver essas réplicas e conhecer a história. Então uma coisa que muitas escolas aqui em Curitiba fazem é trazer as crianças para conhecer aqui o Museu Egípcio. E a múmia ela fica passando essa entrada aqui lá no finzinho, ó. Não pode filmar a múmia. Se vocês quiserem conhecer a Totimeia, vocês vão vir aqui no Rosa Cruz ver ela. Ela é a única múmia da América Latina e tem a Totimeia e tem um bebezinho mumificado também. Então, se vocês quiserem conhecer ela, para dentro dessa porta, vão ter que vir aqui visitar. E essa daqui é uma exposição que ela conta um pouquinho sobre o que é a Ordem Rosa Cruz, quem eles são, né, o que eles fazem. Então, é bem interessante subir aqui também para ver um pouquinho. Então aqui é onde a gente comprou o ingresso, aí vocês entram aqui vai para o museu que tem a Totimeia, e aqui para vocês irem para o outro museu, né, que eu mostrei para vocês que tem a história do Rosa Cruz, é só subir essa escadinha aqui.
E aqui eles têm algumas opções de ingresso, tá? Então tem o ingresso que dá direito a todos os museus, tem o que dá direito só ao Museu Egípcio, o que dá direito a todos os museus, que foi o que a gente comprou, é R$ 38,00 a inteira. Então também não é um custo tão alto assim, e quem tem direito a meia pode pagar meia entrada também. E a Totimeia, né, que é a múmia que está aqui no Museu Egípcio, ela foi descoberta mais ou menos ali no finalzinho do século XIX, então entre 1880 lá no Egito. E aí eles acreditam que ela era uma sacerdotisa de Ísis, porque ela estava no templo de Ísis. E aí os Estados Unidos levou ela para os Estados Unidos e depois, somente em 1995, foi que a Ordem Rosa Cruz comprou ela e conseguiu trazer aqui para o museu. E hoje ela está aqui, ela é do Rosa Cruz, né? E como eu já disse para vocês, ela é a única múmia na América Latina. Até ano passado existiam mais 6 múmias que ficavam no Rio de Janeiro, no Museu do Rio de Janeiro, mas quando o museu pegou fogo, essas 6 múmias foram perdidas e hoje a gente só tem a Totimeia e o bebezinho. Então é um passeio que vale muito a pena vocês fazerem, é visitar aqui o Rosa Cruz e conhecer toda essa história e ver uma múmia de verdade aqui no Brasil. E agora a gente está indo para a segunda parte do museu aqui do Rosa Cruz, que é uma parte externa. Então a gente visitou lá a parte que conta a história do Rosa Cruz, visitou a parte que tem a múmia, que fica aqui, ó, nesse primeiro prédio. A gente veio andando ali por dentro e agora a gente vai visitar a parte externa que fica aqui, ó. Então nessa entradinha aqui, vocês vão vir aqui por fora, vão passar nessa catraca com ingresso e vão visitar essa parte externa. E esse templo aqui na parte externa do Rosa Cruz, ele foi construído para homenagear os 2 deuses do sol, né? O deus do amanhecer e o deus do entardecer, que eu não sei o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês. Eu sei que o deus do entardecer chama Atum, porque eu achei engraçado esse nome, então esse eu me lembro. E aí o sol realmente ele foi construído na face leste-oeste, então o sol se põe de um lado e ele nasce do outro. E aqui tem uma curiosidade muito legal, vou mostrar. Se você vier aqui exatamente no dia 13 de dezembro, do meio-dia a 1 da tarde, você vai ver o sol se alinhar perfeitamente no meio da pirâmide por conta dessa clarabóia que tem aqui em cima. Então fica aí a dica para vocês se vocês estiverem em Curitiba por dezembro. E depois que vocês visitarem a parte da múmia, visitarem, né, a parte externa do museu, não vão embora porque tem mais museu, tá? Do outro lado da rua tem mais uma parte do museu, então vou mostrar aqui para vocês. Aqui é onde a gente comprou o nosso ingresso, onde tem a múmia, onde a gente viu a parte do Rosa Cruz. Aí a gente foi andando todo esse pedaço aqui, ó, por dentro. Aí a parte externa do museu fica lá na frente. E quando vocês atravessarem a rua, essa daqui é a parte que tem o Museu do Tutankhamon, que agora a gente vai ver. E aqui fica a lojinha e a sala de meditação. Então passem na lojinha também para vocês verem o que tem lá. E agora nessa parte que a gente tá, é um museu dedicado somente à história de Tutankhamon. Então aqui conta várias partes da história da descoberta da tumba, das escavações, e tem vários objetos que são réplicas, né, do que foi encontrado na tumba de Tutankhamon. E aqui a gente tem a réplica da tumba de Tutankhamon. Chegamos aqui na Ópera de Arame e a ópera ela fica dentro do Parque da Pedreira, tá? Então é um complexo aqui que fica a Ópera de Arame, a Pedreira Paulo Leminski e o Parque da Música. Esse espaço aqui então é o Parque da Música, tem vários
restaurantes, tem barzinha super legal para vir aqui dia de semana, fim de semana. E a gente deixou o carro, né? A gente veio de carro, deixou no estacionamento da própria pedreira, tá? Foi R$20 o estacionamento. E aí você consegue vir aqui por dentro, então você não precisa sair na rua. A gente passou ali pelo Parque da Música e agora tá chegando aqui na ópera. O ingresso da ópera ele custa R$30 por pessoa ou 15 para quem tem direito a pagar meia. E a ópera ela foi aqui inaugurada em 1992 com o intuito de transformar aqui onde era a antiga pedreira em um espaço cultural, em que servisse para alguma outra coisa. Então eles criaram a Ópera de Arame. E apesar da ópera de arame ter o nome de ópera de arame, ela não é feita de arame. Então ela é feita de uma estrutura de tubos de aço com umas placas de policarbonato transparente, né, para ela ficar fechada, então ela não é 100% aberta, o que dá a sensação dessa estrutura leve dela, né? E ela ganhou o apelido de ópera de arame por parecer uma estrutura leve. E uma das coisas mais incríveis sobre a construção da ópera de arame é que toda ela foi construída em apenas 75 dias. Isso só foi possível porque para a construção foram usadas estruturas metálicas pré-fabricadas. Então, por conta dessas estruturas, foi possível a obra ser concluída em 75 dias. E apesar de parecer um teatro aberto, ele não é, né? Tem essas placas de policarbonato que eu mostrei para você, então ele é todo fechado e quem já veio em show aqui sabe o quanto a acústica daqui é maravilhosa e toda essa visão que você tem quando você está vendo um show, um espetáculo aqui é sensacional porque você está simplesmente imerso na natureza, né? A natureza está 100% ao redor aqui da ópera. Então é assim, um espetáculo à parte só de você estar aqui dentro. E aqui a gente consegue ver a estrutura da antiga pedreira, né? Que tem aqui, a pedreira ainda está lá do outro lado, mas a antiga pedreira que tinha aqui. Então aqui você consegue ver toda a estrutura e aqui a gente tem a ópera de arame. E aqui a gente tem uma galeria da fama com a mão de alguns artistas que já passaram por aqui. E aqui embaixo da ópera a gente tem o Ópera Arte, que é um café e restaurante. Então, se vocês estiverem com fome quando vierem visitar a ópera, vale a pena conhecer aqui embaixo também. E se quando vocês vierem para Curitiba tiver acontecendo algum show aqui na ópera, tentem assistir o show, tentem, né, agendar aí na agenda de vocês para vocês visitarem a ópera durante um show, porque é uma experiência completamente diferente. É sensacional ver um show aqui. E esse foi o nosso vídeo de Curitiba. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, Curitiba tem muita coisa para fazer, muita coisa que eu nem consegui cobrir nesse vídeo. Ainda tem toda uma experiência ali para Ponta Grossa, Buraco do Padre, Vila Velha. Tem o Caminho do Vinho aqui em São José dos Pinhais, que são outros vídeos que eu vou trazer para vocês. Eu tô deixando um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Então já não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e a gente se vê viajando por aí.